Mano, que final de episódio foi esse, né? O que tá acontecendo? E quem é essa ser misteriosa, essa hipopótamo? Se você falou que é a Glória de Madagascar, cara, né? Você tá muito enganado. Essa aqui basicamente é a deusa Tueris. Nós vamos conversar sobre ela, né? Nós vamos explicar exatamente o que tá acontecendo ali. Esse até agora foi o episódio mais enigmático, mais complexo. Mas nós vamos juntar aqui todas as peças do quebra-cabeça, cara, e você vai ver que tá tudo fazendo sentido, né? Vem comigo. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. Antes da gente mergulhar nesse roteiro, eu gostaria de pedir pra você deixar aquele like. Caso você ainda não seja inscrito, né, se inscreve aí também. Estamos aqui constantemente, né, cara, explorando o universo dos filmes, das séries. E hoje é dia de analisar o episódio 4 de Cavaleiro da Lua. Esse final deixou muita gente confusa e inclusive hoje eu vou começar pelo final, né, vou mudar a dinâmica um pouquinho aqui, justamente pra não te deixar ansioso, velho. Olha só como eu sou gente boa. Mas essa cena do asilo, velho, realmente tem muita coisa pra se entender. Vamos lá, cara, tudo começou quando o Steven foi ali baleado pelo Arthur, né, cara? Ele foi baleado 2 vezes e ele cai na água, né, se afundando ali nas profundezas. Uma água que era rasa, tá, galera? Aquela água ali batia no máximo na canela. Não tinha um poço ali, né? Vai observando esses detalhes porque é importante. E nesse momento a cena corta, velho. E a cena corta pra um filme antigo. Basicamente nos é mostrado ali um asilo onde está se exibindo um filme de exploração cujo personagem principal se chama Steven Grant. Pior que isso bate o que eu tenho falado, velho, que o Steven é uma projeção da mente do Mark. A mente do Mark criou ele, uma personalidade baseada em um personagem fictício. Só que aqui nessa cena as coisas são um pouco mais profundas. Nesse asilo a gente consegue ver diversos outros personagens da série. Alguns dos principais seguidores do Arthur, né, aqui são os enfermeiros. O homem estátua, né, que o Steve vivia conversando, está ali também, é um paciente. A chefe dele no museu também é uma paciente. E além deles, cara, a própria Layla, também uma paciente. E lá está o Mark, né, debilitado numa cadeira de roda, mal conseguindo falar. Ele olha para um reflexo, né, chama pelo Steve, tenta se levantar, mas acaba caindo, né, e ele derruba ali um boneco do Cavaleiro da Lua que ele segurava. Entender o significado dessa cena, cara, é como se ele realmente fosse um louco. Ele enxerga aqueles enfermeiros ali como vilões, os colegas dele ali, ele enxerga ele de outras formas numa vida paralela, onde a mulher chata é a sua chefe, a moça bonita a sua esposa, e ele é fã, cara, do filme do Steven Grant, que é uma das personalidades que ele assume, e também fã do personagem Cavaleiro da Lua, né, que também é uma personalidade que ele assume. Basicamente, cara, ele tá nessa fantasia, onde ele se vê, né, onde ele acredita ser esses personagens que ele na verdade é fã, e é isso que essa cena significa, né, que o Mark está completamente louco. Em seguida ele vai conversar ali com o diretor do asilo, né, que logicamente não poderia ser outra pessoa, né, o Arthur. Ele tá ali, cara, todo elegante, né, o cabelinho penteadinho, cara, mó style. Ele fala, né, da fita VHS que pertencia ao Mark, mais uma vez reforçando que o Mark criou toda essa situação, toda essa história. O Mark está medicado, né, ele tem que ficar dopado porque ele surta, ele perde a paciência quando alguns certos assuntos são mencionados. E o Arthur fala, né, que nós não vivemos em um mundo material, vivemos em um mundo psíquico. Isso é muito interessante. Se a gente notar, velho, né, a estrutura da sala do Arthur é um pouco estranha, né? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui num asilo moderno, nós temos algumas colunas antigas em paredes quebradas. E ok, é um quebrado de propósito, né, conceitual. É pra dar um contraste, mas é um contraste muito conveniente. Um asilo moderno com características de tumbas da antiguidade, fora os artefatos egípcios, né, espalhados pela sala. A bengala do Arthur também é diferente, né, mas a calça e os sapatos não, nem combina muito com a roupa que ele está vestindo. E o Mark lembra, né, que ele atirou nele e sai, velho, literalmente parecendo um doido. Ele realmente parece que está fantasiando tudo. Ele foge pelo corredor, né, as coisas começam a mexer. Ele se esconde em uma sala, né, cara, mas nessa sala nós temos ali um sarcófago. A questão é que parece que tem alguém dentro do sarcófago tentando sair, né, e quando ele abre, a surpresa. Basicamente quem estava dentro do sarcófago é justamente o Steve. Os dois se encontram, velho, Mark e Steve, frente a frente, dois corpos separados. E basicamente a última coisa, né, que os dois se lembram é do tiro que eles tomaram. O cara realmente parece estar muito louco, né? O interessante é que na sequência eles encontram um outro sarcófago com alguém também tentando se libertar. Aqui eu não teria o que falar, né, velho? Essa aqui é a terceira personalidade. Mas eles ignoram, né, e eles seguem tentando fugir. E em seguida, cara, adivinha? Eles dão de cara com a Glória de Madagascar. Velho, é um hipopótamo que gentilmente fala oi. E aí a série acaba, né, velho? Nossa, quanta confusão. Esse hipopótamo, cara, basicamente é a deusa Tueris. A gente vai falar sobre ela, né? Tem
muita coisa interessante pra gente explorar aqui. Mas a pergunta que não quer calar, né? Isso tudo aqui foi real? O que tá acontecendo? Pra mim não, cara, né? Não tem condição de ser real. Tá certo que a gente já viu muita coisa bizarra nessa série, né, velho? Mas deixa eu explicar aqui. Só existem duas formas disso ser real, né? Ou ele realmente está louco, ou então é tudo uma armação pra ele acreditar que está louco. E por que não pode ser nenhuma dessas alternativas desse? Porque basicamente, velho, ele estar louco seria uma furada, né? Não é possível, já pensou na decepção, né? O que os fãs vão achar? Saber que nada do que a gente viu até agora aconteceu, né? Era tudo invenção da cabeça do Mark. Faria sentido, mas não seria um plot twist agradável pra essa trama, não. Agora, ser tudo uma armação também gera diversos problemas. Até faria sentido, né? O Arthur e alguns de seus seguidores ali armarem toda essa situação pro Mark acreditar que está louco. Afinal, o Mark é o único que tem interesse em libertar o Deus Khonshu, e isso poderia atrapalhar nos planos de Arthur, né? Então fazer ele acreditar que está louco, né, cara, seria uma forma de anular essa ameaça. Mas e a Layla, cara, né? O que ela tá fazendo ali? Como eles conseguiram colocar a Layla ali como se ela fosse louca também? Não só ela, né? A chefe dele, o Homem-Estátua e o Steve. E o Steve é o irmão gêmeo do Mark que eles mantêm preso num sarcófago. Isso aqui, velho, não é real, né? É simbólico. Até essa questão das personalidades, né? A terceira personalidade que ainda está aprisionada, nós ainda não conhecemos. O Mark e o Steve, né, já tem liberdade um com o outro. Quando o Mark olha no reflexo ali, né, cara, ele procura pelo Steve. Eles já estão chegando à conclusão que eles precisam do outro. Essa terceira personalidade ainda está isolada e por isso que eles ignoraram ela. Talvez o Mark, né, está projetando toda essa cena naquele momento em que ele foi baleado. Talvez seja uma daquelas experiências, né, de quando se aproxima da morte. Ou talvez ele até pode ter sido sim capturado, né, e de alguma forma o Arthur está implantando esses pensamentos, fazendo ele acreditar que isso está rolando, né, cara? O Arthur é muito poderoso. A gente não sabe exatamente tudo que ele pode fazer. E se ele conseguir libertar a Mitch, né, cara, ele se torna mais poderoso ainda. Em algum momento da série provavelmente isso vai rolar, né? Isso não vai ser impedido. E ainda tem a Hipopótamo, né, cara? A deusa Tueres. Tem algumas coisas muito interessantes pra gente falar sobre essa deusa. Ela é chamada de a protetora das mulheres em parto e fertilidade. Mas o que mulheres em parto tem a ver com Mark, né? Foi o que eu me perguntei. Mas pesquisando um pouco mais a fundo, cara, eu descobri que lá na civilização minoica, que é uma civilização que surgiu na ilha de Creta, né, cara? Na Grécia Antiga, modificaram o papel dessa deusa, né? Passando ela a ser conhecida como a deusa da água. E o Mark, ao ser baleado, caiu na água. A gente vê ele ali se afundando na imensidão, né? Mas como eu também já mostrei, essa água era rasa. E aí ele termina se encontrando com uma deusa que também é conhecida por ser a deusa da água, né? Eles estão percebendo que existe uma ligação. Inclusive, né, cara, essa deusa é conhecida por proteger. E agora, sem o traje do Khonshu, né, o que mais o Mark tá precisando agora é de proteção. Por isso que desde que ele foi baleado, eu acredito que ele se iniciou ali uma experiência com essa divindade. Além do mais, né, cara, Tueres também está associada à deusa Hathor, aquela mesma, né, cujo a sua avatar ajudou o Mark no episódio 3. Apesar de participarem do ritual, não significa que todos os deuses concordaram com o aprisionamento de Khonshu, né, velho? Mas é um procedimento que precisa ser feito. Afinal, nenhum deles quer acabar sendo aprisionado também, né? A própria Hathor, inclusive, pode não ter concordado. Pelo menos a avatar dela não concordou, né? Mas mesmo a deusa Hathor, ela já tinha essa proximidade com Khonshu. E ela tendo ligação também com Tueres, faz todo sentido essa deusa aparecer ali justamente nesse momento para proteger o Mark. Tá vendo como todas as peças se encaixam, velho? E por falar em peças que se encaixam, galera, olha só que curioso, né? Muita gente pode não ter percebido, mas aqui já pode estar rolando uma pequena conexão com outro novo trabalho da Marvel. No vídeo anterior nós reagimos ali o trailer do Thor, Amor e Trovão, né? Eu fiz uma análise. O Thor foi inspirado, né, cara, no Thor da mitologia nórdica, mas aí nós vimos ali no trailer ali que algumas coisas da mitologia grega serão trabalhadas no filme. Nós vimos Zeus ali. Eu acabei de falar aqui, né, cara, de uma mistura de mitologias, de uma mistura de culturas. Uma deusa que originalmente é uma deusa egípcia, mas teve um papel alterado na mitologia grega. E vocês vão ver que ao longo desse episódio 4 nós tivemos mais referências a essa mistura de culturas, né, mistura de mitologias. E por falar, né, cara, no universo cinematográfico da Marvel, é possível, né, que o Cavaleiro da Lua já tenha causado aí um grande impacto que vai influenciar outras séries. Aquela mexida com o céu ali, velho, né, pode ser um problema. Eu imagino que não é só estético, né, realmente tá rolando ali uma distorção na realidade. E esse feito, né, foi tão grave que o Khonshu acabou sendo aprisionado numa estátua. E é exatamente aí que eu começo o episódio 4, né, com a estátua do Khonshu ali sendo mostrada, acompanhada de diversos outros deuses que anteriormente também foram aprisionados. O problema é que agora, sem o Khonshu, né, o Steve e o Mark estão
desamparados, eles não têm mais os poderes, eles não têm acesso ao traje, eles não têm a cura, né? Eles estão por conta própria. Exatamente por isso, né, cara, nesse episódio nós não tivemos o Cavaleiro da Lua, né? Que estranha a série do Cavaleiro da Lua sem o Cavaleiro da Lua. Mas como eu já tenho falado aqui, velho, a trama tem sido tão interessante, tem prendido a gente tanto, que praticamente não faz falta, né? Lógico que a gente quer ver ali a transformação. Esse basicamente é um recurso do roteiro pra se economizar em CGI também, mas na minha opinião tem funcionado bem, cara. A história está funcionando de uma maneira muito suave. Mas sem o Cavaleiro da Lua, né, cara, o Mark e Steve estão correndo um sério risco. E as coisas ficam um pouco pior porque o Steve não quer deixar o Mark assumir. Eles estão indo atrás do Arthur, né, cara? Até a Layla concorda que talvez seja importante deixar o Mark assumir. Afinal, é ele que sabe lidar com esse tipo de situação, né? Ele tem habilidades em combate. E o Steve a gente já sabe que não, né, cara? Mas pra falar a verdade, velho, né, os dois precisam aprender a trabalhar juntos. Eles precisam entender o valor um do outro. Existem momentos onde tem que ser o Mark, não adianta. E existem alguns momentos que tem que ser o Steve. Por exemplo, né, naquele momento que eles estavam lá de frente com o sarcófago de Senfu, se o Steve tivesse assumido, provavelmente ele teria resolvido o enigma ali mesmo. Ele resolveu muito rápido, cara, né, com questão de segundos. Provavelmente não ia dar nem tempo do Mogart interromper. Da mesma forma, né, se o Steve também tivesse deixado o Mark assumir lá no episódio 2, enquanto ele lutava com o Chacal, eles também não teriam perdido o Escaravelho. Então é isso, cara, né? Eles precisam chegar a essa consciência de que os dois são necessários em determinados momentos. E quando eles entenderem isso, né, e passarem a trabalhar junto, nós vamos ter uma versão aí muito mais top do Cavaleiro da Lua, onde o melhor de cada personalidade é explorado. Mas vamos lá, cara, o Arthur e os seus seguidores estão explorando o interior de uma montanha, a tumba de Amit está escondida ali em algum lugar, e a Layla e o Steve precisam encontrar essa tumba antes deles. Só que o que acontece, cara? Já tava rolando um romancezinho entre a Layla e o Steve. Pensa bem, cara, ela era casada com o Mark, mas esse relacionamento acabou ficando conturbado. Mas ela olha pro Steve, é o mesmo rosto, o mesmo cheiro. Porém, como personalidade, nós temos aqui um cara mais gentil, mais doce, mais amável. Ela já vinha se encantando por ele, né, cara, faz tempo. Nesse momento, então, ela decide tentar beijá-lo, velho. Mas o Steve interrompe. Por mais que ele também esteja afim, né, além dele não ir muito com a cara do Mark, ele revela pra ela, velho, o motivo do Mark ter afastado. Basicamente, né, a gente sabe que o Mark tem medo do Khonshu querer usar ela, e justamente por isso ele afastou da Layla, né? Não quer dizer que ele não gosta mais dela. E basicamente, né, cara, o Steve revelando isso, ele foi muito camarada com o Mark, ele poderia ter se aproveitado da situação, mas ele acabou limpando a barra do Mark e estragando o clima também, né? Ele estragou completamente o clima. Mais ou menos, cara, mais ou menos. Eu achei que esse romance fosse ficar na enrolação, mas ela disse que essa decisão não cabia ao Mark, ela não precisava de proteção, ela precisava de honestidade. E honestidade é uma coisa que a gente sabe que o Steve tem de sobra, né? Honestidade e atitude. Vai achando que ele é apenas um bobão, velho, né? O cara foi, filho, foi pra cima, tomou atitude e beijou a moça, né, velho? O Mark ficou pé da vida e ele conseguiu até assumir parcialmente o controle ali, né, e atingiu o Steve com um soco e posteriormente derrubou ele, cara, no fosso que eles estavam descendo, né? É totalmente esperado. E entrando nessas cavernas, né, cara, a gente percebe que parece que eles estão sendo observados e eles acabam chegando ali numa câmera onde existem 6 entradas, né? Como se fosse um labirinto. E eles precisam decidir, né, em um desses 6 caminhos. Apenas um levará ao lugar que eles querem chegar. 6 caminhos, né? Aqui a gente tá falando de um enigma, adivinha, né? Claro que o Steve resolve. Basicamente, cara, ele percebe que a construção dessa câmera é baseada no desenho do Olho de Horus. E esse olho se divide em 6 sentidos: mente, visão, audição, olfato, tato e a língua. O último avatar de Amit foi um faraó, cara, né? E o avatar basicamente é a voz do seu deus. Então, cara, resolvido, né? O caminho que eles devem seguir é o caminho da língua. Só que aqui as coisas começam a ficar bizarras, né, cara? Nós temos ali uma mesa de sacrifício humano e o pior é que tem sangue fresco ali, velho. Sangue fresco e também carne. Alguém acabou de ser sacrificado ali. E o caminho que eles precisam seguir, velho, tem um rastro de sangue, né? Como se um cadáver tivesse sido arrastado por ali. Velho, o Steve não é o cara pra isso, né? Nesse momento aqui era necessário um Mark. Os dois precisam chegar a essa conclusão, eles precisam se ajudar. Mas eles acabam achando outra saída, né? O problema é que antes deles saírem da câmera, chega uma criatura bizarra, trazendo um homem, né? Um explorador. E basicamente eles presenciam, velho, um sacrifício humano. E a criatura vai tirando as tripas dele ali, colocando um balde, tudo isso do lado da Layla. E basicamente aqui a gente vê a Marvel, né? De uma maneira que a gente não tinha visto até então. Você sabe, né, cara? Assistindo o filme do Thor, do Doutor Estranho, a gente não vê esse tipo de coisa, não. A gente nunca viu nada do tipo assim na Marvel. Para piorar a situação, a criatura vê Steve. Velho, eu nesse momento já tinha deixado o Mark assumir há muito tempo, velho. Pelo menos se eu morresse, eu não ia estar lá consciente. Mas o Steve consegue mobilizar ali a criatura, né? Jogando uma mesa em cima dele. Na cagada, velho, no susto.
o Steve agiu no susto, mas deu certo. Porém, ele acaba se separando da Layla. Seguindo por outro caminho, a Layla acaba tendo que se equilibrar ali numa beirada. Cara, essa cena dá muita agonia, desde pisos que se quebram até uma mão monstruosa saindo da parede e ela é capturada, velho. Sinceramente, a cena parece até filme de terror. Basicamente, essa criatura se trata de um morto-vivo, não é uma múmia, é uma múmia. Até lembra um pouquinho do filme da múmia. Mas a Layla se vira muito bem, né? Ela acaba derrotando a criatura. Eu ali já tava morto, cara. Eu já tinha caído. Na hora que eu vi essa mãozinha assim, eu caí lá embaixo, morreu, acabou a DS. E o Arthur estava ali observando tudo, cara. Ele se impressionou como ela conseguiu resolver a situação, né? Como ela conseguiu derrotar a múmia. E ele novamente cita ali o pai dela. Ele diz também que Mark está em agonia, sofrendo mais dor do que qualquer outro ser humano poderia suportar. Basicamente ele sabe disso porque o Steve foi julgado lá no episódio 1, não sei se vocês se lembram. A balança revela ao Arthur os momentos de pecado e os momentos de dor. E ele também repete que Mark não diz a verdade para Layla. E a balança não mente, a balança revelou os pecados de Mark. Ele revela que Mark era um dos mercenários que assassinou o pai da Layla, velho. Olha só complicado. Dá pra imaginar também, né, cara? No episódio anterior, quando o Arthur revelou que sabia algo sobre os dois, ele revelou as duas informações juntas, fazendo ali um paralelo, né? Falando, olha, ele tem segredos, seu pai foi assassinado, né? Ele já tava dando dicas ali. Enquanto o Layla está ali, o Steve chega à tumba do suposto faraó. O Mark conversa com o Steve ali através do reflexo da água. Apesar dele não ter curtido o beijo, ele também reconhece que o Steve foi sincero, contando a verdade pra Layla, né? Ao invés de só se aproveitar da situação. Ele antes tentou limpar a barra do Mark. E aí, sabendo disso, né? A Layla permaneceu ainda querendo esse beijo, aí é outra história, cara. Mas eu não sei se vocês notaram aqui, nós temos um probleminha, velho, né? De vez em quando eu acho os probleminhas, faz parte, cara. Eu tô fazendo análise. Tem uma coisa sobre a dupla personalidade, né? Que tá um pouquinho confusa. Chega a dar a sensação que até a forma como a dupla personalidade funciona mudou de um episódio pro outro, cara. Olha só. No começo da série, velho, era claro que um não presenciava o que o outro estava fazendo, né? Era um apagão. Quando o Steve assumia, né? O Mark estava adormecido. O Steve nem sabia da existência do Mark, né? Ele só sabia que quando ele dormia, coisas estranhas aconteciam. E vice-versa, né? Quando o Steve assumiu lá no episódio 3, o Mark também teve o mesmo apagão. E os dois só interagiam, né? Quando tinha algum reflexo, quando tinha um espelho. Mas agora, velho, parece que um vê tudo que o outro vê o tempo inteiro, velho. Isso realmente ficou um pouco confuso. Como funciona? Não era pro Mark ter presenciado esse beijo, não era pra ele saber que isso rolou. Afinal, como funciona, né? Os dois estão ali em consciência o tempo inteiro, um só presenciando o que o outro está fazendo, ou a segunda personalidade sempre fica ali adormecida, tendo voz apenas quando existe um reflexo, né? Uma superfície refletora. Isso não foi muito bem esclarecido, não. Mas enfim, cara, eles encontram ali um sarcófago egípcio, só que esse sarcófago estava repleto de símbolos macedônios. Isso a princípio soou um pouquinho contraditório, só que existiu alguém na história que insistia que esses símbolos eram egípcios. Basicamente, essa seria a tumba perdida de Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre, né? Alexandre o Grande era rei do reino grego antigo da Macedônia. Basicamente, né, o Alexandre não tinha como objetivo ter um império que domina. O plano dele, cara, era justamente mesclar culturas diferentes, cara. Que doideira, né? Então, cara, ao mesmo tempo que os macedônios levariam seus conhecimentos para outros povos, eles também se adaptariam a essas outras culturas. Inclusive, né, ele ficou conhecido como o filho de Zeus Amon. E basicamente, Zeus, né, o deus soberano grego, e Amon, o deus soberano egípcio. Esse episódio teve outras referências, né, dessa mistura de culturas, como eu mostrei. Isso que é história, né, galera? Rolou de verdade. Mas a gente também consegue perceber o que a Marvel está querendo nos mostrar com isso, né? Essa mistura de culturas. Basicamente, o universo da Marvel é assim. E esse lado mais místico, né, mais até religioso da Marvel vai ser bastante explorado daqui pra frente. O Steve encontra a estatueta onde a deusa Amit está aprisionada. Ela estava ali bem na garganta de Alexandre, né? Afinal, Alexandre era a voz de Amit. E a Layla chega nesse momento, né? O Steve está ali comemorando sua vitória, mas a Layla não tá muito nessa vibe, não. Ela está revoltada e ela já chega questionando o Mark sobre o que aconteceu com o pai dela. O papo aqui é sério, né? Logicamente, o Mark reassume imediatamente. Ele diz que ele não matou o pai dela, cara, mas ele estava presente no local. Foi o parceiro dele que o matou, cego por ganância, né? Acabou matando ali todos que estavam presentes, inclusive deu um tiro no próprio Mark. Talvez esse parceiro, né, que ele falou, seja justamente uma outra personalidade. Não podemos nos esquecer daquela terceira personalidade que nos foi apresentada lá no episódio 3, uma personalidade fria e assassina, supostamente é o Jake Lockley, né? Nos HQs, o Cavaleiro da Lua possui ali 3 personalidades. O Jake é uma delas, né? Basicamente ele é um taxista, mas o Mark e o Steve
das HQs, ele não tem as personalidades igual às da série. Então a gente não tem um parâmetro, né? A gente não tem ideia do que esperar dessa terceira personalidade. Mesmo sendo o próprio Jake Locker, né? Esse cara pode ter matado o pai da Layla. Uma outra coisa também, né, cara, que o Arthur já tinha comentado é que sabe-se lá quantas personalidades ele tem, né? Então o Arthur também sabe exatamente o que rolou. Mas por outro lado, o Arthur também não falou diretamente que o Mark matou o pai dela, tá, velho? Ele deixou meio que a Layla deduzir. Então isso aqui vai ficar no ar por mais um tempo ainda. Um outro detalhe interessante é que o Mark também comenta que nesse dia ele deveria ter morrido, né? Afinal ele foi baleado. E pode ter sido nesse momento que o Khonshu salvou a vida dele, né? O Khonshu fala que quando ele encontrou o Mark, ele era apenas um cadáver. E quem sabe, né, foi nesse momento que de alguma forma ele isolou a personalidade do Jake, né, supostamente do Jake, e ao mesmo tempo criando, né, uma terceira personalidade muito ativa que conhecemos como Steve. Devagarzinho a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça, né, mas esse episódio ainda tem muito mais peças soltas. E é justamente nesse momento que eles escutam o Arthur e os seus seguidores chegando. A Layla se esconde, né, mas o Mark pega ali uma machadinha, velho, e ele chama a galera pro pau mesmo, cara. Pode vir, quem vai vir? Só que os seguidores do Arthur, velho, né, estão muito bem armados, a machadinha seria inútil. Só que não, cara, o Arthur até tenta convencer primeiro o Mark ali a se juntar a eles, mas a machadinha come solta, o Mark é muito bom em combate, e o cara mata uns 3 ali, né, até que o Arthur atira, velho, né, e como se não bastasse, ele atira pela segunda vez. Cara, eu nessa hora eu viraria o Steve, cara, morre agora, otário, quem mandou beijar minha mulher? Mas brincadeiras à parte, é justamente nesse momento que o Mark acaba sendo derrubado, e aí a gente vê literalmente aquela loucura toda daquela cena do asilo, né, que eu já expliquei lá no início do vídeo. Como eu falei, né, cara, esse aqui foi um dos episódios mais complexos, até me deu um pouco mais trabalho pra desvendar algumas coisas, né, ele foi um pouco mais enigmático. Eu achei que ele acabou de uma forma muito misteriosa, né, essa série está me dando um hype absurdo, eu estou muito empolgado e eu quero que você deixe aqui a sua opinião, cara, o que você tá achando, tá curtindo? Apesar da ausência do Cavaleiro da Lua, né, a gente quer ver muito ele em ação ali. Confesso que é um pouco estranho, né, cara, ele ficar em segundo plano, sendo que é a história sobre ele. A narrativa, né, cara, tem nos levado mais aos conflitos pessoais do Mark e do Steve, mas eu não tenho enxergado nada disso como problema não, cara, né, pra mim a história tá muito bem construída, eu não tô achando nada forçado, né, eu não estou achando que está faltando nada. O que você acha, cara? Comenta aí, velho, deixa aí a sua opinião. Galera, a gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos, né, lembrando que eu não só faço análise de Cavaleiro da Lua, eu tenho falado sobre outras coisas aqui também. Ao longo da semana provavelmente, velho, vai ter outros vídeos aí, né, então cola aqui, fica de olho, ativa as notificações aí pra você não perder nenhum. Enquanto você vai comentando, deixando sua opinião, eu vou ficando por aqui. E é isso, eu amo muito vocês, muito obrigado por vocês que estão aqui me assistindo todo santo dia. A gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos. Eu fui, galera, um forte abraço, valeu!